começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Preparado para mais uma videoaula, material do PET, volume 3, exercício 5. Exercício 5. Então vamos acompanhar aqui, senhores. Então ele fala o seguinte: um automóvel se desloca em uma estrada horizontal, tá? Em movimento retilíneo uniforme. Bom, então se ele se percorre, vamos aqui fazer uma observação. Se ele está em um movimento retilíneo e uniforme, isso significa que o vetor velocidade não tem nenhuma variação, tá? Então, o vetor velocidade, ele é constante. Por que eu estou afirmando isso? Por ele ser um movimento uniforme, o valor da velocidade não muda. Por ele ser um movimento retilíneo, a direção e o sentido aqui no caso também não vai mudar, então o vetor velocidade é o que? Constante. Não temos nenhuma variação no vetor velocidade. Conclusão: a nossa aceleração, o vetor aceleração, é um vetor nulo, ok? Um vetor nulo, tá bom? Então, o módulo da aceleração vai valer quanto? Zero, tá ok? Com isso, eu tenho quem? A primeira lei de Newton, tá? O que a primeira lei de Newton fala? São quando os corpos estão em equilíbrios. Quando os corpos estão em equilíbrios, em duas situações. Ele pode estar no equilíbrio estático, quando ele está em repouso, e ele pode estar em equilíbrio dinâmico, né? Quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Qual a conclusão que eu tenho? Que a aceleração, né? A aceleração aqui é nula. Portanto, se a aceleração é nula, senhores, e sabendo que a segunda lei de Newton fala que força resultante é massa vezes a aceleração, podemos afirmar que a força resultante também dará um vetor o quê? Nulo. Tá? Se quiser colocar entre parênteses, nulo. Com isso, a gente pode voltar para o texto. A gente analisou já e a gente pode voltar para o texto, tá? Então, ele fala o seguinte para você. O motor exerce uma força de quanto? 1.600, tá ok? O motor exerce uma força de 1.600. Então, aqui, senhores, eu tenho uma força de 1.600 newtons, tracionando o carro para frente. Ora, para dar zero, se é para dar zero, a outra força, né, que seria a força de atrito, ele não dá um nome, mas aqui eu teria uma força de atrito. Essa força aqui seria uma força de atrito. Ela teria que ter o valor de 1.600 também. Se eu desenhar a trajetória e considerar que para a direita é positivo, tá? Eu poderia falar que essa força aqui receberia o sinal positivo e essa aqui receberia o sinal que negativo, tá? Bom, continuando. Qual é o valor da força resultante que atua no movimento? Por ele ser um movimento retilíneo uniforme, certo? O valor da velocidade ser constante, o vetor da velocidade ser constante, a aceleração vai ser nula. Conclusão que nós temos que a força resultante vai ser quanto? Nula. Obedecendo então que esse corpo, levando à conclusão que esse corpo está em equilíbrio. No caso, equilíbrio dinâmico, porque ele está em movimento retilíneo, tá? Uniforme. Então, aqui respondendo, quanto que será
qual o valor resultante da força. Você poderia escrever a força resultante. Resultante é de resultado, tá? A palavra resultante vem de resultado. A força resultante, né, que atua no automóvel, certo? É nula, ok? Letra B, ele pergunta qual é o valor total das forças contrárias ao movimento. Qual é o valor total da força contrária ao movimento? Então, eu vou escrever aqui em verde, né? Porque ficou meio maçocado aqui, né? Você poderia falar o seguinte, escreva aí, né? O valor total da força contrária ao movimento é em módulo, escreve aí, em módulo. Por que em módulo? Porque eu não quero ficar preocupado com o sinal. 1.600 newtons. Exercício 5, fechado, rapidinho, tranquilinho. Se você não entendeu que força resultante, equilíbrio, essas coisas, a gente teve uma aula muito longa lá no começo, lá no exercício 1, falando sobre a primeira, segunda e terceira lei de Newton, tá? Lá, vale lembrar, e se inscrever no canal, curtir, compartilhar nas suas redes sociais, comentar aqui, senhores, comentar no YouTube aqui, ajuda bastante. Se quiser tirar um print também, pôr no Facebook e me marcar, Magno de Alcântara Leite, estou lá no Facebook, pode chamar para amizade. Falou? Fica com Deus, fui, até mais.